Olá pessoal, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre tabela dinâmica e para resolver essa questão de tabela dinâmica eu trouxe um problema, de uma empresa que tem vários produtos que são divididos em vários departamentos. Aqui a gente tem o departamento eletrodoméstico, brinquedo, celulares, informática e eles vão se repetindo. Esse produto ele vai ser de uma origem nacional ou ele é um produto importado. E eu vou destinar esse produto para alguns estados. A minha empresa quer vender esse produto no estado da Bahia, no estado do Pernambuco. E aqui os valores de vendas de cada um deles, desses produtos. Bom, por que a tabela dinâmica ela se torna uma ferramenta interessante para a abordagem desse problema? Isso porque eu tenho uma planilha muito extensa, Igual, por exemplo, a gente vai aprender agora a navegar sobre esses dados, Então a gente pode usar a tecla Ctrl e setinha para baixo. Então quando eu venho na célula 1, Ctrl e setinha para baixo, aperto Ctrl setinha para baixo, eu vou para a última linha da minha planilha. Então eu tenho 249 produtos listados. Fica difícil fazer uma análise interessante sobre os dados, extrair informações importantes desse conjunto de dados se eu não apresentá-los de uma forma mais interessante, mais fácil de identificar. Por isso que a tabela dinâmica é importante. Então, se eu aperto Ctrl e setinha para cima, eu volto lá em cima da minha tabela. Tudo bem? E como eu comprovo para vocês que eu, igual falei, eu tenho esses seguintes departamentos, de brinquedo, eletrodoméstico, informática, eu seleciono todo mundo, coloco um filtro em dados, filtro, seleciono o cabeçalho, depois eu venho na coluna de departamentos e vejo, olha, que eu tenho brinquedos, celulares, eletrodomésticos e informática. A minha origem ela é dividida em importado ou nacional. O destino são 3 estados que a minha empresa trabalha, Bahia, Ceará e Pernambuco. E aqui o total de vendas para cada um deles, São os mais diversos tipos de valores de cada produto, então fica difícil eu identificar as coisas aqui. Então por isso que a gente vai usar a tabela dinâmica, tudo bem? Então olha só, como que fica interessante a análise com tabela dinâmica. Aqui a gente tem uma tabela dinâmica, já é a tabela dinâmica, tá? Como resultado daquela em ligação a essa planilha anterior. A gente vai aprender a fazer isso hoje. Mas antes disso, vamos analisar o que ela está querendo dizer para a gente. Igual, por exemplo, se eu pego essa célula aqui, que está selecionada, eu estou querendo dizer que isso aqui é a soma, esse 1.266.000, é a soma de eletrodomésticos que foram vendidos na Bahia. De origem não importa, porque aqui não está selecionado. Mas, por exemplo, se eu selecionar a origem aqui e colocar nacional, ok, olha só, esse valor agora é de 389 mil. O que eu sei? Então quer dizer o quê? Que a minha empresa vendeu de eletrodomésticos na Bahia 389 mil reais de produtos de eletrodomésticos nacionais. Se eu trocar para importado, ele altera essa soma. Se eu trocar aqui, eu posso colocar tudo, essa soma vai ser alterado novamente. Então, outra célula, por exemplo, essa primeira célula representa o total de brinquedos que foi vendido no estado de Pernambuco de origem, não importava aqui no caso. Posso trocar para importado. De origem, importado. Entendeu? Então, quando a gente volta aqui, olha, para tudo, outra coisa importante que a gente já consegue ver aqui, olha, comparando essa tabela dinâmica, já que ela fornece vários valores de soma, eu já consigo ter várias observações. Primeiro, o maior total que foi vendido aqui, olha, foi no estado da Bahia. Vou até marcar ele aqui, olha, página inicial. Vou marcar ele dessa cor aqui, amarelo claro. Por quê? Porque o estado da Bahia foi o que mais vendeu produtos, independente do tipo do departamento. Mas eu também consigo ver que o departamento de informática, dentre todos os departamentos, foi o que mais vendeu na Bahia também. Certo? Aqui eu consigo vender qual é o meu departamento mais forte, que é o departamento que mais vende, olha lá, é o departamento de eletrodomésticos. Ele vende muito, ele vende mais de 3 milhões, mais de 3 milhões e meio. É o que mais vende. Então a tabela dinâmica, ela oferece a possibilidade da gente visualizar esses dados de uma forma muito rápida e interessante, onde a gente pode selecionar e colocar várias coisas, igual, eu quero visualizar só o nacional, então ele coloca para mim aqui o nacional, a gente vê que o nacional também, eletrodomésticos, ganha quando se trata de vendas de produto nacional. Se a gente colocar importado aqui, ele continua ganhando, entendeu? Então a gente pode fazer vários tipos de análises aqui.
Uma outra forma de apresentar isso seria dessa forma aqui também, olha. Eu colocando os departamentos, o total de departamento, e colocando quanto que vendeu na Bahia, quanto que vendeu no Ceará, quanto que vendeu em Pernambuco. Talvez fica mais fácil de visualizar dessa forma. E aí eu também consigo perceber, olha, que informática, eletrodomésticos é o meu maior, né? Minha maior venda de produtos é do departamento de eletrodomésticos. Então eu consigo fazer isso tudo. Vamos então começar a aplicar mesmo a tabela dinâmica para a gente ver como que isso vai funcionar e como a gente pode usar os atalhos para auxiliar a gente a selecionar todos os dados. Tudo bem? Então o primeiro passo, pessoal, é vir na célula A1. Veio na célula A1, a gente vai utilizar esse atalho aqui, olha. Ctrl, Shift, barra de espaço. Ctrl, Shift, barra de espaço. Tudo junto, tá? Ao mesmo tempo. Então, célula A1, Ctrl, Shift, barra de espaço. Quando eu aperto Ctrl, Shift, barra de espaço, automaticamente todo o nosso intervalo de dados ele é selecionado. Então a gente tem muita rapidez aqui, porque a gente poderia arrastar o mouse, poderia, né, pessoal? Mas vai dar mais trabalho, vai ser lenta, a planilha vai ser muito grande, pode dar algum problema, você ter que começar tudo de novo. Faz assim, Ctrl, Shift, barra de espaço. E aí eu posso vir em Inserir, na aba Inserir, certo? E o primeiro ícone que aparece para mim aqui no cantinho, olha, é Tabela Dinâmica. Então eu vou colocar em Tabela Dinâmica. Cliquei em Tabela Dinâmica. Aí o Excel vai perguntar para mim, eu quero abrir esse arquivo numa nova planilha ou em uma planilha existente? Eu recomendo abrir numa nova planilha, tá? Então a gente clica em Abre a Nova Planilha, automaticamente abre isso aqui pra gente, olha, essa que chama de planilha 5. Eu já vou renomear ela, eu vou colocar ela de TD1, de Tabela Dinâmica 1, tá? Que vai ser a reprodução do TD Exemplo 1. E vou arrastar ela aqui pra frente, porque eu quero que ela fique aqui na frente da tabela dinâmica. Uma vez que aparece aqui, olha, no cantinho, tabela dinâmica, a gente clica. Tudo bem? Aqui a gente tem, basicamente, nesse cantinho aqui, que a gente vai trabalhar muito com esse canto aqui, pessoal, vai ter pra gente, basicamente, todas as colunas que estão aqui, as colunas que estão na tabela dinâmica. Então, olha, produto, departamento, origem, destino e vendas. Quando eu venho aqui no TD1, eu tenho produto, departamento, origem, destino e vendas. Tudo bem? Então, o que a gente pode ver no exemplo, olha, que nas linhas, ou seja, linha A5, brinquedo, linha A6, celulares, eu quero que fiquem os departamentos. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou vir aqui, clico aqui, venho, olha, na palavra departamento, clico com o botão esquerdo e arrasto para linhas. É onde eu quero que ele fique, linhas. Tudo bem? Então, olha lá, brinquedos agora já acabou de entrar na linha. Deixamos igual o exemplo aqui. Agora, pessoal, eu quero colocar o destino, ou seja, o estado para onde o produto foi enviado em colunas. Na coluna B, na coluna C, na coluna D. Eu quero que vocês coloquem para mim os estados. Então, o que a gente vai pegar? A gente clica aqui de volta, busca aqui, olha, destino e coloca onde? Na coluna. Beleza. Então aqui já está Bahia, Ceará, Pernambuco. Tudo bem? Agora, outra coisa que eu quero... Opa, vamos voltar aqui. Clico aqui. É vendas. Vendas, pessoal, são valores, não é? Então eu quero que os valores sejam calculados em função das vendas, porque eu quero simplificar todo mundo, né? Eu quero saber qual que é a venda de brinquedo na Bahia, eu não quero saber qual que é a venda daquele produto. Depois eu vou ensinar vocês como que a gente vai saber quais produtos constituem esse total que foi somado, tudo bem? Então eu pego vendas, clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto e coloco em valores. Olha lá, já começou a aparecer os valores aqui pra gente, tudo bem? E a última coisa que está faltando para a gente fazer a nossa primeira tabela dinâmica é a gente colocar aqui em cima, olha, o filtro, que é o filtro da origem. Eu quero selecionar se esse produto ele é nacional ou se ele é importado. Então eu venho em TD1, clico na planilha, vai abrir essa janela aqui para mim, olha, no canto. Eu venho aqui e coloco a origem e arrasto origem para filtros, beleza? E aí ele aparece ali em cima. Vou dar um zoom aqui. Beleza. E aí aparece aqui pra gente, olha. Já tem a nossa tabela. A diferença é que a gente formatou aqui, olha, para número. Então,
Outra coisa que a gente pode vir aqui também, olha, selecionar esses 3 aqui, tudo bem? E mexer, uma vez dos 3 selecionados, B, C, D, vir aqui na coluna, olha, na largura da coluna, apareceu um marcador diferente, arrasta, e aí eu posso ir colocando, ajustando, que aí todo mundo fica com o mesmo tamanho, do jeito que eu quero. Uma outra coisa para facilitar a visualização é selecionar tudo isso aqui, vir em alinhamento na página inicial e centralizar, já ajuda muito na visualização. Outra coisa, seleciona novamente os valores, né? Porque isso é valor de quê? De moeda, eu posso vir aqui em moeda, ficou grande assim porque não está cabendo, né? Aparece tanto de hashtag, não está cabendo. Eu posso vir aqui, olha, e diminuir casas decimais, para até melhorar a visualização 2 vezes, e já está aí, olha, os totais de todo mundo, arrumadinho. Se eu trocar aqui, olha, para importado, e dar um OK, já está funcionando. Às vezes atrapalha a coluna, não tem problema, você seleciona todo mundo, e organiza de volta, tá? Isso vai acontecer várias vezes, isso realmente tem que ficar editando quando você quer fazer análise, mas uma vez editada para cada um deles, ele mantém a formatação e está aí legal. Então já está funcionando a nossa primeira tabela dinâmica, olha só, a gente já consegue fazer isso aqui tranquilamente, tá? Agora, como que a gente transforma isso aqui, né, naquele outro exemplo nosso aqui? Pessoal, isso é fácil de entender. Se você perceber essa planilha aqui, tanto brinquedo, que é um departamento, quanto os estados estão em linhas. Aqui não. Aqui os estados estão em colunas. Então, o que esse exemplo está querendo me dizer? Se eu trocasse, né, isso aqui, que estava em destino, que está em coluna, trouxesse ele para a linha, eu acho que eu teria o mesmo exemplo que eu teria lá. Então, o que a gente pode fazer? Essa aqui é a nossa planilha dinâmica. Se eu quero trocar aquilo para cá, olha, eu pego o destino, arrasto ele para a linha, coloco ele de baixo, automaticamente já vira aquela outra análise para a gente. Porque aqui todo mundo está na linha. Então, eu posso vir aqui ainda e fazer o quê? Pegar esse valor aqui, olha, jogar ele para cima. Ou seja, eu quero que primeiro você coloque os estados, depois organize os departamentos por estados. Ou não, eu posso vir aqui e destrocar, olha lá, arrastei, estou destrocando. Eu quero que você organize primeiro em função dos departamentos e coloque os estados dentro dos departamentos. Então isso é uma questão de preferência, é aquilo que você quer mostrar, é aquilo que você considera importante. Tá? Você pode colocar outros filtros, pode colocar isso de formas diferentes. Então você pode fazer muitas possibilidades aqui com a tabela dinâmica, tá? Analisando isso. E agora, pessoal, já que a gente já ficou craque na tabela dinâmica, não teria como eu não trazer esse exemplo com o gráfico dinâmico, porque o gráfico dinâmico ele vai ajudar ainda mais a gente na visualização do problema, e ele é como fazer uma tabela dinâmica. Então, a gente vai fazer tudo de novo, mas agora com o gráfico vai ajudar a gente a entender ainda mais, visualizar o problema, tá? Em relação a esse tipo de problema aqui. Então, vamos lá? Então, volto aqui, olha, no meu exemplo de tabela dinâmica, venho na célula A1, e aperto Ctrl, Shift, barra de espaço. Venho aqui em inserir, e ao invés de vir aqui em tabelas, eu vou vir em gráficos, tudo bem? E aí logo aparece a opção aqui, gráfico dinâmico. Ao invés de clicar em gráfico dinâmico por si só, eu clico perto da setinha aqui, olha, ele vai me abrir a opção de gráfico dinâmico e tabela dinâmica. É esse que a gente quer, que a gente vai fazer o gráfico e a tabela dinâmica ao mesmo tempo, tudo bem? Então eu clico aqui e dou um OK. Pessoal, antes da gente... Vamos deixar essa planilha aqui já salva. Vamos chamar aqui de tabela dinâmica. Vamos chamar de gráfico dinâmico. OK? Gráfico dinâmico. OK. Gráfico dinâmico. Vamos deixar ele salvo aqui. Vamos trazer ele aqui para frente. Vamos deixar ele salvo. Mas antes disso, eu só vim nesse exemplo aqui, que foi o TD1 que a gente criou. Deixa eu colocar o destino aqui, que isso eu não posso esquecer de falar não, que isso é importante. Então, se aqui, por exemplo, olha, que a gente falou que é o total de eletrodomésticos, certo? Vendidos na Bahia, mas eu quero saber quais são esses produtos agora, que resultou nessa soma. Eu posso vir na própria célula e dar um duplo clique. Duplo clique, vamos lá. Quando eu dou um duplo clique, vou até dar um zoom aqui, olha, ele automaticamente fala para mim, quais foram os produtos
quais foram os produtos, os eletrodomésticos de origem nacional, que resultaram naquela soma que a gente viu nessa planilha aqui, ó, que deu esse valor de 389 mil, tudo bem? Então esse valor aqui, olha, é igual à soma desse intervalo. Olha lá, 389 mil. Foi o valor que resultou essa soma aqui. Então, olha, esse 389 mil é a soma aqui. Então, consigo, se eu quiser agora saber quais esses produtos, olha, produto 249, 213, eu posso analisar se isso for um resultado bom, né? Qual é o produto que mais vende? Eu posso vir aqui que tem o maior lucro. Então, muitas informações podem resultar disso, tudo bem? Então, vou deixar essa planilha de lado e vou voltar para a questão do gráfico dinâmico, tá? Vou até começar ele de novo aqui, para não ter problema. Vou excluir essa planilha. Venho na célula 1, Ctrl Shift barra de espaço. Venho em inserir, gráfico dinâmico, perto da setinha aqui embaixo, gráfico dinâmico e tabela dinâmica, para abrir em uma nova aba, uma nova planilha, está marcado aqui. Ok. Venho aqui, dou duplo clique e coloco gráfico dinâmico. Tudo bem? Venho em gráfico dinâmico, agora o que me interessa é o gráfico dinâmico, e vou dar um duplo clique nele aqui. Opa, não, um cliquezinho só tá bom, vai abrir a mesma coisa que está aqui. Então, para reproduzir esse problema, pessoal, algumas coisas só mudam, porque aqui, olha, a gente tem eixo e legenda. Antes a gente tinha linhas e colunas, né? Agora a gente tem eixos e legendas, mas é como se fosse a mesma coisa. Vamos imaginar que a linha é como se fosse o eixo e a coluna é como se fosse a legenda. Se a gente pensar nesse raciocínio, a gente vai conseguir montar um gráfico muito legal. Olha só para você ver. Eu venho aqui no eixo e coloco o departamento, que já estava, né? Que são os brinquedos, blá blá blá. Então, coloco o departamento, aqui que está o gráfico. Olha, vamos colocar o gráfico aqui para a gente ver melhor. Aqui está o gráfico. Pego destino e coloco como filtro. Beleza? Nacional importado. Destino não, destino são os estados, né? Destino fica na coluna, que agora é a legenda. Olha lá, já começa a aparecer para mim. Então vai aparecer brinquedo em função da Bahia, do Ceará e de Pernambuco. Tá vendo? Já está começando a aparecer no nosso gráfico aqui. Vendas eu coloco em valores e origem eu vou colocar como filtro. Olha que interessante. Vamos deixar aqui para ver se eu não estou tampando. Vou esticar aqui um pouquinho. Opa, foi bastante. Tá? Estou só arrastando aqui para a gente visualizar. Venho aqui na borda e arrasto. Ok. Beleza. E aqui tem os estados. Tá? Não vai dar para aparecer tudo ao mesmo tempo, mas a gente pode deixar mais ou menos aqui. Aqui, pessoal, é o valor da nossa tabela dinâmica. A mesma que foi gerada aqui, olha. A mesma tabela dinâmica que foi gerada aqui. Tudo bem? Ela é a mesma, só que agora eu consigo ver nos gráficos, né? Azul é Bahia, vermelho é o Ceará, tudo bem? Aqui, olha, eu posso, então, trocar aqui para importado. Quando eu coloco importado, olha, o gráfico automaticamente altera e coloca os novos valores. Então, eu consigo perceber, olha, que eletrodomésticos na Bahia, em azul, teve o maior número de vendas. Muito fácil visualizar aqui na tabela dinâmica, né? Então, se eu trocar a origem, colocar nacional no filtro ali em cima, automaticamente ele troca para a gente. A gente pode dar uma melhoria aqui, olha. A gente vem aqui nos valores, dá um clique, aparece uma barra selecionada, e a gente vai fazer o quê? Dar duplo clique, porque a gente quer trocar esse eixo, colocar valor de dinheiro aqui. Então, dou um duplo clique aqui, aí vai abrir desse lado aqui, olha, formatar eixo, tudo bem? Aí eu tenho opções de eixo, que está selecionada, eu venho aqui embaixo, em número, porque eu quero alterar o número, clico em número, rolo aqui embaixo, venho aqui no cantinho a categoria geral, eu quero trocar para moeda, beleza? Com quantas casas decimais? 0 casas decimais, ok? Então aqui já fica melhor para eu visualizar, né? Eu posso vir aqui aumentar o tamanho, né? Porque não tá tão bom aí para todo mundo ver, vou aumentar um pouco o tamanho aqui. Aqui, tá bom assim. Aqui também dá para aumentar um pouquinho. Aí dá para mexer um pouco, né? Dá para aumentar aqui também. Tudo bem? Aí fica um gráfico mais visível. Se eu trocar aqui, olha, para tudo, vamos ver?
ele já recalcula os valores, então fica muito fácil para eu poder visualizar, né, os meus valores. E lembrando que aqui, pessoal, também é a nossa tabela dinâmica, então também poderia ter vindo aqui, né, em página inicial, vim aqui colocar todo mundo centralizado, vim aqui no valor colocar moeda, colocar só 2 casas decimal, Ceará ficou apertado, seleciono, venho aqui, estico um pouquinho, já marco Ceará. Então o que acontece? Os valores dessa tabela dinâmica são mostrados aqui nesse gráfico também. Então eu posso mexer o gráfico para um lado, para o outro, diminuir o tamanho, mudar as cores, tá? Não é objetivo agora mexer com formatação de gráfico. O objetivo maior aqui é a gente visualizar esses dados de uma forma mais interessante. Então, o gráfico dinâmico, ele possibilita isso para a gente, né? E uma outra coisa interessante, que o que foi contado para a gente aqui, olha, o que foi contado para a gente, quando a gente vem aqui, olha, em valores, aqui nesse cantinho, e vem em configurações do campo de valor, olha, quando eu venho aqui, eu vi que o que foi feito, pessoal, foi a soma, tudo bem? É a soma dos valores. Então, mas se eu quiser contar esses produtos, né, eu poderia ter vindo em contagem e trocar isso. Então, na coluna, ao invés de aparecer valor, aparece uma contagem. Eu vou clicar em OK aqui só para a gente ver. Claro que aqui ficou esquisito, né, porque contagem não é valor de dinheiro. Então, eu posso vir aqui, selecionar isso aqui, dar aquele duplo clique, volto em opções aqui, formatação de eixo, desço, número e geral. Entendeu? Então eu consigo quantos produtos foram vendidos, por exemplo, olha, aqui já mudou, por exemplo, olha, opa, em gráfico dinâmico. Eu já consigo ver, fechar isso aqui, eu já consigo ver, olha, que no Ceará, esse produto de eletrodomésticos já foi o que mais vendeu, né? Maior número de vendas foi no Ceará, então eu já consigo fazer um outro tipo de análise. Não em função da venda, mas em função da quantidade dos produtos, tudo bem? E aqui, olha, quando eu venho em configurações do campo de valor, tem várias opções. Eu poderia ter a média, poderia ter a máxima, o mínimo, tá? São várias coisas que podem ser feitas. Então, eu vou deixar em soma mesmo, que foi o que a gente aprendeu, e posso vir aqui, dar um duplo clique. Tá? Eu poderia ter feito Ctrl Z, que é voltar tudo aquilo que eu fiz, mas aproveitando que a gente está mexendo um pouquinho com edição de gráfico, eu vou deixar isso aqui também. Olha, vamos colocar como moeda, e vamos colocar 0 casas decimais, tudo bem? Então aqui está o gráfico, eu posso ajustar ele como eu quiser, né? Até para facilitar a questão da impressão, mas as cores estão legais, está dando um contraste, e aí aqui eu posso modificar, né? Igual eu falei, e o gráfico vai se adaptando, né? Igual, por exemplo, eu poderia trocar departamento, colocar o departamento para cá e buscar o destino para cá. Olha só, muda. Agora aqui eu tenho brinquedos e aqui eu tenho os estados, tudo bem? Como que seria aquele outro exemplo nosso lá? Eu poderia trazer o departamento só para cá. E aí olha como que ficaria. Às vezes não fica a melhor representação possível, né? Deixa eu melhorar aqui para a gente poder ver. Deixa eu puxar aqui. Tá vendo? Às vezes não é o tipo de gráfico, mas aqui eu já também estou fazendo a mesma coisa. Ao invés de criar uma legenda diferente, eu coloco a legenda embaixo, olha, Bahia, Ceará, Pernambuco, e aí já separa pra gente. Não fica tão agradável de ver, então é por isso que eu recomendo que destino fique aqui em cima, olha, porque aí eu tenho uma melhor representação dos meus dados. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a aula de tabela dinâmica e também de gráfico dinâmico. Não tinha como deixar de falar de gráfico dinâmico, porque o funcionamento é basicamente o mesmo e ajuda demais na visualização dos dados, tá? Então, pessoal, até a próxima e vamos lá!